Desejamos a você um bom domingo e uma ótima semana. Bem-vindo a mais uma edição do IBBN News. Julho é mês de missões estaduais. Você pode participar conosco das lives que têm acontecido com missionários que estão trabalhando em Mato Grosso. Esta semana acontecerá na terça-feira, às 19h30. Quem estará conosco é o pastor Evandro, plantador de igrejas em Rondonópolis. Esteja conosco em nossos cultos online durante a semana. Às quartas-feiras acontece o nosso culto de oração às 19h30 pelo Facebook. Aos domingos, culto de celebração pelo YouTube no horário das 18 horas. Enquanto ainda não podemos estar juntos, podemos prestar o nosso culto ao Pai de nossas casas. Nossas salas de oração têm acontecido durante a semana. Essa é uma oportunidade de nos reunirmos virtualmente, compartilhar testemunhos e pedidos e orarmos uns pelos outros. As salas são segunda-feira, às 20 horas com o pastor Carlos e aos sábados, às 7 horas da manhã com o irmão Vanderlei. A equipe de responsabilidade social continua em ação. A campanha Unidos no Amor ao Próximo está arrecadando itens de cesta básica. Você pode doar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza que serão revertidos às famílias que estão sendo assistidas. Nos ajude nessa missão. Estamos recebendo doações de segunda a sexta, das 14 às 18 horas em nossa igreja. Mesmo que não possamos nos reunir presencialmente, ainda podemos nos reunir online para estudar a Bíblia juntos. Você está mais do que convidado para participar de uma de nossas classes de Escola Bíblica Dominical. Elas acontecem aos domingos, às 9 horas da manhã, com as turmas do pastor Alexander Maia e do irmão Elias. Para você, jovem, a classe acontece aos sábados, às 17 horas, com o pastor Josias. No dia 30 de junho, tivemos a conclusão e formatura da turma do curso CRAU de Finanças, que deram continuidade no curso mesmo em meio à pandemia. Vejamos alguns testemunhos dos alunos formandos. Olá, meu nome é Rúbia Caroline. Então, o curso CRAU veio em um momento propício e teve um impacto muito grande na minha vida logo no início, ao eu saber que Deus está intimamente ligado às minhas finanças. Parece óbvio, mas eu me vi controlando essa área da minha vida e tentando lidar com as consequências de escolhas erradas sozinha. Então eu aprendi que é um padrão de divisão de responsabilidades entre mim e Deus ao lidar com o dinheiro. Eu pude aprender quais são os princípios bíblicos financeiros de Deus e o que Ele requer de mim, qual a minha responsabilidade como uma mordomo. A professora teve muita sabedoria em nos passar ferramentas para ter um estilo de vida de acordo com a Bíblia. Então, criar novos hábitos saudáveis à luz da Bíblia. A decisão de gastar que não seja na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus, sendo uma decisão espiritual, ao sair das dívidas e não entrar nelas, ao hábito de começar a poupar, algo que eu achava impossível agora, mas começar desde já e mesmo com pouco. Então eu sou grata por essa ferramenta, sou grata à professora e eu louvo a Deus por isso. Obrigada. Há alguns anos tenho passado por vários processos com Deus, em todas as áreas da minha vida, e chegou a área financeira. Apesar de sempre pedir orientação para Deus em grandes decisões financeiras, eu sempre tive dificuldade de entregar as finanças totalmente nas mãos de Deus, porque eu tinha a sensação de perda de controle. Mas eu percebi durante o curso que Deus se importa com as finanças. A Bíblia está cheia de versículos falando sobre finanças e posses. E a forma como a gente lida com o dinheiro impacta diretamente no meu relacionamento com Deus. Então eu aprendi
que existe uma divisão de responsabilidades. Deus é soberano, é o dono de todas as coisas, está no controle de todas as coisas, e eu tenho a responsabilidade de ser mordomo, administrando tudo que Deus me deu, gastando com sabedoria, evitando dívidas, investindo, inclusive pensando em aposentadoria, sendo generosa nas minhas contribuições. E assim eu tenho visto, mesmo no meio da pandemia, a fidelidade de Deus. E grandes coisas eu tenho vivido com Deus nesse tempo. Eu agradeço a Igreja Batista Boas Novas, ao curso CRAU, a professora e as minhas colegas, né, de curso que estavam comigo. E convido você que ainda não fez esse curso a participar. Olá, boa noite. Eu sou Laura Gonçalves, tenho 32 anos. Eu fiz o curso de Estudo Financeiro Bíblico CRAU. E é um curso muito abençoado, foi um divisor de águas na minha vida. E você sabia que na Bíblia fala muito mais de dinheiro do que qualquer outro assunto? Há mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro. Se o Senhor Jesus falou muito sobre finanças, porque é algo muito importante. Eu descobri nesse curso que a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus, ela é refletida através das minhas finanças. Então, este curso mudou a minha vida. Eu recomendo a todos esse curso, faça, e ele vai impactar a sua vida espiritual. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui novamente para adorar e cultuar ao nosso Deus. Ainda que não seja da maneira com que nós gostaríamos, seria muito bom poder abraçar, dar um beijo no nosso irmão, não é mesmo? Infelizmente não chegamos a este momento, mas eu quero te convidar a se alegrar junto conosco, a cantar louvores ao nosso Deus. E antes de começarmos o nosso momento de cânticos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Ainda que não estejamos em momentos favoráveis, queridos, eu quero te convidar a fazer como Paulo e Silas, a adorar e a cantar ao Senhor. Nesse momento nós vamos entoar hinos de louvor ao nosso Deus, e eu quero convidar você a fazer isso com alegria.
Glória assim ninguém jamais mostrou. Morreu na cruz e ressuscitou e nos fez livres, livres. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o teu nome é santo. O nome Jesus está sobre todo nome. Rei dos reis, não há outro igual a ti. O nome Jesus está sobre todo nome. Alfa e ômega, não há outro igual a ti. O nome Jesus está sobre todo nome. Rei dos reis, não há outro igual, não há outro igual a ti. Jesus está sobre todo nome. Alfa e ômega, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. E nós exaltamos o seu nome nessa noite. Amém. Nós vamos continuar declarando que o Senhor é vitorioso, soberano sobre tudo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
é Jesus. Muito obrigado, André, Leide, obrigado, Tarcisinho, por nos conduzir nesta adoração ao nosso Deus. Você sabia que existem muitas pessoas que não adoram a Deus? Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós o louvamos pelo que Ele faz. Mas como disse, muitas pessoas não adoram a Deus. E é por isso que John Piper um dia disse que missões existem porque adoração não existe. Então nós, como cristãos e como igreja de Jesus Cristo, temos que levar essa mensagem para muitas pessoas, para que elas também possam adorar a Deus, sejam adoradores. Vamos assistir um vídeo de um dos desafios nossos missionários, do que os nossos missionários estão fazendo para levar essa mensagem de salvação para que Deus seja adorado. Vamos assistir. Graça e paz, amado, sou a missionária Belisa. Atualmente nós estamos aqui na cidade de Querência, eu e meu esposo Jorge. Somos congregação da igreja ali de Água Boa. Aos domingos pela manhã nós temos encontro com as crianças. Nós também estamos aí com um projeto com os meninos de 8 a 15 anos. Projeto esportivo, onde a gente se reúne em um local aberto. Ali tem a ministração da palavra, alguns aconselhamentos. Um outro projeto nosso também, o culto na praça à noite, no sábado à noite, ao ar livre. E pela graça do Senhor, nós temos também nosso pequeno grupo que se reúne aqui na área da nossa casa, para o estudo da palavra. O Senhor é a nossa força. Muito obrigada em nome de Jesus. Muito bem, para que a adoração exista, nós temos que enviar missionários. Ou seja, para que pessoas que não conhecem a Deus possam passar a conhecê-lo. Missões se faz enviando pessoas. E a igreja tem essa incumbência. E para isso nós precisamos sustentar. Então, todo ano nós fazemos campanhas para sustentar as obras missionárias. Nós temos 3 grandes frentes missionárias. Nós temos missões mundiais, missões nacionais e missões estaduais. Neste mês nós estamos dando ênfase em missões estaduais. Infelizmente as igrejas estão fechadas, não estão conseguindo se reunir. E é difícil levantar oferta, mas eu louvo a Deus porque você, membro da Igreja Batista Boas Novas, tem dado a sua contribuição. Nós temos um plano de adoção missionária, onde pelo menos os membros da nossa igreja contribuem com R$40 por mês, que nós distribuímos entre as missões, e a gente pode sustentar a obra missionária. E também os irmãos entregam seus dízimos e suas ofertas, que está permitindo que esta igreja continue fazendo a obra. Eu quero agradecer a você que tem entregue o seu dízimo e sua oferta, e também dado a oferta de missões. Aqui na tela aparecem as contas da igreja, nos bancos, então você pode anotar e continuar fazendo a sua contribuição. Vamos orar pelos missionários, vamos orar pelos missionários que sustentam a obra também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós te conhecemos e nós te adoramos, Senhor. Senhor, sabemos que muitas pessoas não te conhecem ainda e não podem te adorar. Então nós queremos pedir que abençoe os nossos missionários que estão nos campos, levando a tua mensagem para que todos possam conhecer ao Senhor e fazer uma opção em te adorar. Queremos agradecer também, Senhor, por aqueles que sustentam a obra missionária, que sustentam as tuas igrejas com seus dízimos, com suas ofertas, que permitem então que a obra avance, Senhor. Ó Deus, abençoe cada família financeiramente. Sabemos que algumas famílias têm dificuldade nesse tempo de pandemia com seu sustento. Nós intercedemos a tu e ali, Senhor. Senhor, nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só
de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Oi, boa noite. Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em família. A Bíblia diz, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E assim nós estamos nesse tempo de quarentena, aqui em casa, todo mundo junto. Graças a Deus, todo mundo bem, de saúde e em união também, aprendendo novas coisas. E estamos bem e com muita saudade de todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, um abraço, tchau. Muito obrigado, irmã Márcia Nassarden e família, por compartilhar conosco as suas experiências durante esta pandemia. Que Deus os abençoe grandemente. Hoje eu quero compartilhar contigo no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 21, eu convido você a abrir a sua Bíblia. E eu quero meditar junto com você na palavra de Deus sobre o tema Jesus é a nossa paz. O contexto dos versículos que nós vamos ler aqui, nós encontramos a prisão de Jesus. Jesus foi preso pela guarda do Sinédrio, foi levado para ser julgado, foi condenado à morte, castigado, crucificado, morreu e ressuscitou. Este é o contexto dos versículos que nós vamos ler aqui. Então eu quero que você primeiramente faça um exercício de imaginação. Imagine ou tente se colocar no lugar dos discípulos de Jesus, que naquele momento estavam enfrentando um grande medo em seus corações. O mestre que andou com eles durante 3 anos, o mestre que os ensinou, que fez tantas coisas maravilhosas, tinha sido preso, tinha sido condenado, torturado e crucificado. Imagine como estava o coração daqueles homens que seguiram Jesus tão de perto. Sim, eles estavam com medo. Sim, eles estavam com muitas preocupações a respeito do que poderia lhes acontecer. Então eu quero convidar você a ler o texto da palavra de Deus em João, capítulo 20, versículo 19 a 21, que diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Conforme eu disse anteriormente, o contexto em que nós encontramos essa parte do Evangelho de João é o contexto ali da prisão de Jesus, o seu julgamento e a sua crucificação. Os discípulos se reuniram em um local, em uma determinada casa, e ali estavam reunidos. O texto diz que eles estavam reunidos à porta trancadas. Então a primeira coisa que a gente percebe nessa cena que nós estamos estudando esta noite é o medo.
Veja o versículo 19 novamente. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Irmãos, o medo é uma reação natural do ser humano. Faz parte da nossa humanidade. E nós demonstramos o medo, nós nos comportamos com o medo em uma determinada situação de perigo. Os discípulos de Jesus aqui estavam enfrentando medo, pois sabiam que as suas vidas também corriam perigo. Os discípulos estavam com medos, imaginando que o mesmo que aconteceu com o mestre poderia lhes acontecer. Talvez esse pensamento lhes passou pela cabeça, onde eles pensaram: será que também seremos presos, torturados e mortos, assim como o mestre foi? Mas pense um pouco comigo aqui. Esses discípulos andaram com Jesus, ouviram Jesus ensinar tantas coisas maravilhosas a respeito do reino de Deus. Eles viram os milagres de Jesus. Eles viram tantas coisas maravilhosas que Jesus fez em sua vida, em seu ministério. E mesmo assim, tiveram medo. Pedro, o apóstolo Pedro, teve o grande privilégio de andar por sobre as águas com Jesus. Se lembra desse episódio? Quando Jesus mandou os seus discípulos irem atravessando o lago em um barco para o outro lado e disse: vão à minha frente, que daqui a pouco eu me encontro com vocês. E quando Jesus começou a caminhar por sobre as águas, os discípulos viram um vulto e disseram: é um fantasma. E a resposta de Jesus foi: calma, sou eu. Diante dessa resposta de Jesus, o apóstolo Pedro fez um pedido, fez uma pergunta. Qual foi a pergunta de Pedro? Ele disse assim: mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo também andando por sobre as águas. E eu sempre fico admirado com a resposta de Jesus a esse pedido do apóstolo Pedro. A resposta de Jesus foi muito simples. Jesus disse: venha. E Pedro então saiu do barco e começou a participar daquela coisa sobrenatural. Sobrenatural porque ultrapassa aquilo que é natural. Algo sobrenatural estava acontecendo e o apóstolo Pedro estava participando daquilo. O milagre estava acontecendo, Pedro estava andando por sobre as águas em direção a Jesus. Mas o texto bíblico registra um detalhe. Pedro sentiu o vento batendo sobre ele, teve medo e começou a afundar. Você percebe? O medo é uma reação natural do humano. Nós humanos, ainda pecadores, ainda não glorificados, sentiremos medo. E mesmo esses humanos que andaram com Jesus, viram Jesus ressuscitar pessoas, acalmar a tempestade, multiplicar os pães e os peixes, eles também tiveram medo. Pedro fez uma coisa correta. Você sabe o que Pedro fez? Nesse episódio de andar por sobre as águas, ao começar a afundar, Pedro gritou e disse: mestre, salva-me! E o texto diz que Jesus estendeu as mãos para o apóstolo Pedro e o levantou, e os dois caminharam tranquilamente em direção ao barco, não obstante a tempestade ainda continuar. Então Jesus acalmou a tempestade. Os discípulos então viram Jesus fazer todas essas coisas e mesmo assim tiveram medo. Não me admira muitos de nós, em um momento tão complicado como esse, em que o nosso país e o mundo como um todo está vivendo, nós carregarmos medos, ansiedades, preocupações quanto ao futuro, quanto à nossa saúde, com relação às nossas finanças, por exemplo. Quantas pessoas estão passando por momentos complicadíssimos em uma dessas áreas citadas? O medo faz parte da nossa humanidade. Mas em resposta ao medo, Jesus trouxe-nos a paz. Essa é a segunda coisa que eu quero compartilhar contigo. Veja o versículo 19, volte lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, a segunda parte. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês.
Paz seja com vocês. Jesus se colocou no meio deles, em um momento mais dramático da vida daqueles discípulos que viveram com Jesus nos últimos 3 anos de suas vidas. E a primeira coisa que Jesus diz a eles, ao entrar ali naquele recinto onde eles estavam, foi: paz seja convosco. Paz seja com vocês. Essa era e é até hoje a saudação formal dos judeus ao se encontrarem. Shalom, eles dizem, ao encontrarem um outro judeu. Porém, é preciso que você entenda, neste contexto, após a ressurreição de Jesus, essa shalom de Deus, essa paz que Jesus dedicou a eles, deu a eles, fazia um sentido totalmente mais profundo. Porque naquele momento dramático de medo, de preocupação com a própria vida, Jesus se coloca, o Jesus ressurreto, o Jesus que fez todos aqueles milagres que eu mencionei agora há pouco, mas não somente isso, ele venceu a última barreira, que era a morte, e esse Jesus ressurreto se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. Certamente, daqueles momentos, os discípulos se lembraram do que Jesus já havia lhes dito em João 14, 27. Abra aí na sua Bíblia, João 14, 27. Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus está dizendo para aqueles discípulos: não tenham medo, recebam a minha paz. Jesus também está dizendo para você agora, hoje: não se perturbem os vossos corações. Eu estou deixando com vocês a minha paz. Certamente os discípulos se lembraram dessas palavras de Jesus ao verem o Jesus ressurreto ali no meio deles. E agora, de forma sobrenatural, Jesus se põe no meio deles, o Senhor ressuscitado, não mais limitado pelas coisas materiais, o Senhor vencedor sobre a morte, e diz: Shalom, paz. Paz. Tudo o que eles não tinham até aquele momento era exatamente isso. Eles não tinham paz. O que eles tinham? Medo, preocupação, angústia para com a sua própria vida. E Jesus se põe no meio deles e diz: paz, expulsando todo o medo. Você entende as implicações da presença de Jesus em sua vida? Você já parou para pensar o que significa ser habitação do Santo Espírito de Deus? As implicações do Evangelho, de ser um discípulo de Jesus? Nós vemos aqui Jesus se apresentando diante deles. E para tirar toda dúvida, para tirar toda incredulidade, para tirar todo medo, Jesus disse no versículo 20, Jesus faz um gesto, no versículo 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Qual era a cena antes de Jesus entrar ali? Medo. Qual é a cena? Qual é o sentimento daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali reunidas, após Jesus entrar e saudar-lhes com a paz? Qual era o sentimento? Alegria. Veja o versículo 20. Alegraram-se quando viram o Senhor. A presença de Jesus deve causar essa alegria que expulsa o medo, que transforma o cenário dos nossos sentimentos. Veja, a ameaça externa, a questão da perseguição aos discípulos ainda existia, mas o coração deles havia sido transformado pela presença do Senhor Jesus. Você entende isso? O Evangelho já causou essa diferença na sua vida? Já causou em você, no seu coração, essa mudança da angústia para a alegria no Santo Espírito de Deus? Do medo para a paz? O que Jesus está fazendo aqui no versículo 20 é dizer: sou eu mesmo, eu estou aqui com vocês. Não tenham medo. Não tenham medo porque eu estou aqui com vocês. E no lugar onde o medo dominava, agora há uma transformação tremenda.
Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Como eu disse anteriormente, a situação deles não mudou. Eles ainda seriam perseguidos por causa do Evangelho. O que é que mudou? A presença do Senhor, a habitação do Santo Espírito de Deus na vida daqueles homens. E posteriormente, você vai ler no livro de Atos, que aqueles homens se levantaram corajosamente, não temendo mais os homens, não temendo mais as lideranças judaicas, e pregaram Jesus, o nosso Salvador. E disseram a todas as pessoas que estavam em Jerusalém, por a ocasião da festa de Pentecostes, disseram claramente: arrependam-se dos seus pecados. Somente Jesus, a preciosa presença de Jesus, nos traz a verdadeira paz, a paz que o mundo não conhece, Jesus veio nos dar. O que nos leva, a partir deste ponto, ao versículo 21, que eu nomeei de missão. Veja lá o versículo 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Irmãos, atente-se para uma coisa aqui. Atente-se para um detalhe. O medo nos faz perder o foco. O medo nos faz perder o foco. Aqueles homens reunidos ali perderam o foco de tudo o que Jesus já tinha lhes avisado. A partir do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus começa os chamados discursos de despedida. Ele começa a avisar tudo o que vai acontecer. Eu vou morrer, eu serei preso, eu vou morrer, eu serei castigado, torturado, mas não se preocupem, eu voltarei, eu vou ressuscitar. E Jesus diz no capítulo 14, que nós já lemos, versículo 27, ele avisa que na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu voltarei, para que onde eu esteja, vocês estejam juntos comigo. Perceba, Jesus já os tinha avisado, mas o medo lhes tirou a paz, lhes tirou o foco de tudo o que Jesus havia lhes deixado. Onde os discípulos estavam? Trancados em uma residência, com medo dos homens, com medo dos judeus, mesmo Jesus já tendo avisado de tudo o que lhe aconteceria. Mas Jesus, lhes trazendo a paz, a sua presença, lhes traz também de volta ao foco, à missão, ao dizer: assim como o Pai me enviou, eu também lhes envio. Nós temos uma missão. Jesus nos enviou para essa missão. No mesmo capítulo, no Evangelho de João, Jesus diz, João 17, 18, diz o seguinte: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus estava aqui conversando com o Pai em oração. E ele diz ao Pai: assim como me enviaste ao mundo, Pai, eu os enviei ao mundo. E agora Jesus vira para os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Jesus estava dando a eles uma missão. E nessa missão, no cumprir dessa missão, não havia espaço para perder o foco com medo, com angústia, com as preocupações desta vida ou com as perseguições dos homens, por mais poderosos que sejam. Eles estavam com medo, mas agora, diante da presença de Jesus, não havia mais o medo. Irmãos, nós estamos aqui na terra com um único propósito. Nosso propósito é glorificar a Deus e cumprir o propósito eterno de Deus de redenção, da pregação do Evangelho que redime o homem dos seus pecados. Cuidado para que o momento em que nós estamos vivendo não lhe tire o foco daquilo que é mais importante, viver para a glória de Deus. Deus será glorificado à medida que os seus filhos, os seus discípulos, fazem outros discípulos, pregam o Evangelho de Jesus. Que o medo desses tempos em que nós estamos vivendo não nos impeça de cumprir a vontade de Deus para nós. E por último, a presença de Deus. Veja o versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Um dos grandes motivos, meus irmãos, para que haja o medo em nós,
é a falta de confiança nas promessas de Jesus para nós. O Jesus ressuscitado aqui, o Jesus que apareceu no meio, se pôs no meio dos discípulos, é o Jesus que venceu todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que ele venceu todas as barreiras, e a última barreira a ser vencida e que foi vencida foi a morte. De modo que já não há mais nada que deva nos prender ao medo, à angústia ou qualquer outro sentimento humano que venha nos tirar o foco da vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Jesus enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós e nos capacitar a viver para a glória dele. Veja Atos capítulo 1 e capítulo 2 sobre o cumprimento dessa promessa de Jesus aqui, sobre o envio do Espírito Santo. A partir do momento em que o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, eles nunca mais foram os mesmos. Eles tiveram coragem, eles tiveram ousadia para viver para a glória de Deus e pregar o evangelho da redenção para todas as pessoas, em todos os lugares por onde eles passaram. Você sabe, Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós e nos capacitar para viver para a glória de Deus. A promessa da vinda do Espírito Santo já foi cumprida. E cada pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, hoje, recebe o Espírito Santo de Deus. É capacitada a viver para a glória de Deus e é capacitada para vencer os pecados que ainda habitam em nós. É a presença do Espírito Santo em nós, é a presença de Deus. Troque o medo, meu querido irmão, minha querida irmã, troque o medo pela certeza da presença de Deus. Troque a angústia destes tempos pela missão de Deus para você. Nós vimos, meus amados irmãos, que os discípulos haviam andado durante 3 anos com o Mestre Jesus. Haviam ouvido seus ensinos, receberam a missão. E naquele momento dramático, após a morte de Jesus, eles estavam com medo. Temeram as lideranças judaicas, temeram os homens. Mas, a partir do momento em que Jesus lhes aparece e lhes deixa a sua paz, a paz que o mundo não conhece, a alegria toma conta do coração deles. Jesus lhes deu uma missão que também é dada a nós, fazer discípulos. Jesus também lhes capacitou com a presença do Espírito Santo. Da mesma forma, nós hoje, meus irmãos, temos a mesma missão, mesmo em um momento tão complicado quanto o que estamos vivendo. Nós temos uma missão, viver para a glória de Deus e fazer discípulos. Então, a minha pergunta para você essa noite é: o que está te impedindo de cumprir a missão de Deus? O que está te impedindo de viver para a glória de Deus todos os dias da sua vida? Será que é o medo? As preocupações com o futuro? Sim, todos nós, em algum momento, carregamos uma certa preocupação quanto ao que estamos vivendo e quanto ao que virá. Mesmo assim, Jesus disse, e continua dizendo para nós hoje: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus está dizendo para você hoje: eu estou com você no meio de tudo isso que está acontecendo. Eu estou contigo. Somente seja fiel, somente cumpra a missão que eu te dei e deixe que eu cuido de você. Nem a morte, o apóstolo Paulo diz, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus por esse grande amor. Eu quero que você hoje entenda com o seu coração, não somente com a sua mente, mas com o seu coração, que a presença de Jesus, como nós cantamos agora há pouco, a doce paz de Jesus, transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, Ele é o doce nome que pode dar paz ao seu coração. Essa paz que o mundo não conhece, é uma pessoa. O nome da paz
é Jesus. Ore neste momento. Coloque sua vida diante do Senhor. Você está sentindo angústia, preocupação? Muitos de nós estamos sentindo isso. Muitos desafios estão sendo colocados diante de nós. Mas o meu ponto aqui, eu quero que você entenda bem isso. Você precisa, em Jesus, em Cristo, viver para Deus, viver para a glória dEle e cumprir a missão que Ele nos deu. Então ore nesse instante. Se você já é um discípulo de Jesus, glória a Deus por isso. Como os discípulos também perderam o foco, nós também podemos perder. Então, se você já é um discípulo de Jesus, volte aos pés de Cristo, volte à palavra de Deus, volte ao início de tudo. Lembra quando o seu coração ardeu naqueles primeiros dias, quando você conheceu o Evangelho? Volte para lá, para aquela chama que ardia no seu coração. E a partir daí, viva para a glória de Deus. Viva para cumprir a missão do Senhor. Mas, entretanto, se você ainda não é um discípulo de Jesus, se você ainda não recebeu o dom da salvação, o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você pode fazer isso aí mesmo onde você está. Entregue a sua vida a Jesus, arrependam-se dos seus pecados e venha a Cristo. Que Deus os abençoe grandemente. Nós estamos encerrando essa transmissão, este culto ao nosso Deus. A minha oração por você, pela sua família é que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo que você tem e é, e que você se lembre todos os dias de viver para a glória de Deus. Nós vamos orar agora e depois a banda vai encerrar com uma canção, mas eu quero orar encerrando por você também dando a bênção apostólica. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor Jesus é a nossa paz. Nós podemos desfrutar de sua presença hoje e sempre. Ó Deus, nos ajude, porque muitas vezes nós perdemos o foco. Mas traga-nos de volta ao propósito eterno do Senhor, de ser glorificado em nossas vidas e através de nós executar o plano da redenção. Nesta semana, ó Pai, cuida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família. E que cada um de nós se comprometa a buscar a Tua presença. E agora, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito de Deus e a presença de Deus o Pai esteja com o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. De onde vem a paz que surpreende o oprimido,
pertenço a mim mesmo, mas é de Cristo, de onde vem a paz. Não sou merecedor, mas tenho a Cristo. E Ele me tem. Não pertenço